as crianças. Nós que estamos aqui, porque Deus está cuidando das nossas igrejas, os trabalhos que estão acontecendo lá, e a grande bênção é que tudo acontece sem você estar lá, sem você precisar se preocupar. A obra é de Deus, Ele cuida da obra, então não fica preocupado, tá? Não pode desconectar do teu celular e deixa as coisas acontecerem, que o Senhor está cuidando de tudo por nós, tá? O Salmo 145, alguns versículos dizem assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre, todos os dias. E esses todos os dias incluem os dias estreitos, né? Aqueles dias de angústias que podem acontecer conosco. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus grandes feitos. Que bênção podermos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, anunciar essas grandezas do nosso Deus. Então coloque-se em pé. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para esse dia que Ele já está nos dando e rogar que a graça dEle realmente alcance os nossos corações. Pastor Marcos, por favor, venham nos microfones aqui à frente e orem, colocando todo esse trabalho nas mãos do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, com tantos irmãos que estão espalhados pelo Brasil, fazendo a tua obra. Colocamos diante do Senhor essa escola, que o Senhor esteja sustentando, ó Deus, como tem feito nesses 60 anos, e permitindo, ó Deus, que mais e mais jovens, casais, possam formar, ó Deus, e agregar aqueles que são obreiros, que estão dirigindo as tuas igrejas, fazendo a obra missionária. Deus abençoe neste momento, este culto, que possamos, ó Deus, entoar louvores ao Senhor nos nossos corações, realmente alegres e agradecidos ao Senhor, e que a tua palavra nos ensine a viver cada vez melhor, para que possamos ensinar também outras pessoas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças
Amém. Bom dia. Bom dia. 1 Reis, capítulo 19. Vamos avançar no nosso estudo. 1 Reis 19, começando com o versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe
disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em lá chegando, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Até aqui. Vamos fazer uma coisa diferente essa manhã? Vamos reunir de 2 em 2, 3 em 3. Vamos levantar um clamor ao Senhor pela palavra, pelas nossas vidas. Vamos fazer isso aí mesmo onde você está, de 2 em 2, 3 em 3. Vamos fazer um barulho santo do Senhor aqui, tá? Vamos todos nós orarmos nesse momento. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Senhor, eu coloco na tua presença as nossas vidas. Eu peço, Senhor, a tua graça derramada. Somos indignos de estarmos na tua presença, mas pela tua graça, mediante o teu sangue,
o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Louvado seja o teu nome. Senhor, santifica os nossos pensamentos, santifica os nossos afetos, santifica a nossa vontade. Vem mediante a tua palavra, mediante o teu Espírito, mediante os desertos que passamos. Toma isso nas tuas mãos e nos ajuda a compreendermos mais quem tu és. Limpa a nossa vida. Tira toda a infantilidade, tira toda a imaturidade, tira todo o espírito armado, tenso, e nos dá um espírito gracioso, um espírito seguro em Ti. Oh Pai, como precisamos da Tua ajuda. Por isso vem sobre nós, Pai, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós temos estudado um pouco sobre as crises que nós temos na carreira cristã. Então, isso é um princípio das Escrituras. Nós vamos ver que Elias agora é levado ao deserto. O deserto é um princípio da carreira cristã. Não se deixem cair por esse evangelho triunfalista, onde o crente não adoece, não tem crise, não tem lutas, onde tudo é vencido numa batalha espiritual. Só compreende bem batalha espiritual quando você entende bem a pessoa e a obra de Cristo. Se você não entender a pessoa e a obra de Cristo, um dos grandes riscos teológicos que você vai ter é você entender a batalha espiritual de um jeito inadequado, de um jeito indevido. Então você precisa se dedicar à pessoa e obra de Cristo. Hoje de manhã, um dos irmãos comentando na mesa do café, ele falou a respeito de 1 Coríntios. E Paulo disse assim em 1 Coríntios: decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este, pessoa e obra. João, quando levanta os olhos, lá em Apocalipse capítulo 5, ele cai num pranto, num choro, porque ele via que ninguém era digno de abrir o livro da vida. Onde eu e você estaríamos se o livro não fosse aberto? Se nossas vidas não fossem conquistadas? Então ele levanta os olhos, o anjo toca ele levanta os olhos e ele vê um cordeiro, pessoa, como tendo sido morto. Obra. Você pega ali em Lucas, a descrição de Lucas ela é maravilhosa, os dois discípulos de Emaús caminhando, e os dois estavam entristecidos, abatidos, e os dois não reconhecem a pessoa do Senhor, porque a emoção faz isso. A emoção não deixa a gente ver o Senhor. A tristeza excessiva não deixa a gente ver a pessoa do Senhor. Então os dois estão caminhando. A historicidade diz que um deles era tio do Senhor, Cleopas. Então ele tinha afinidade com o Senhor. Os dois eram discípulos, conheciam, mas a alma estava tão cerrada, estava tão difícil aquele dia, que eles não reconhecem aquele domingo de manhã, que eles não veem o Senhor, e o Senhor vai caminhando com eles. E aí, a hora que eles vão expressando a angústia, a tristeza que eles estavam, o Senhor diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que a Escritura disse a meu respeito. E aí, o texto diz que ele abriu as Escrituras e falou tudo que nos Salmos, na lei e nos profetas estava escrito a seu respeito, pessoa. Então ele vai caminhando e vai falando a seu respeito. E o coração deles vai fazendo o quê? Vai aquecendo. Vai aquecendo. Não nos ardia o coração enquanto ele nos falava. E aí o Senhor declina um dia, o Senhor diz: não, eu tenho que ir. E eles constrangem o Senhor para ficar com eles. O que acontece? O Senhor toma um pão. Parte o pão. Obra. Porque ele é
pão partido naquela cruz. Pessoa e obra, pessoa e obra, pessoa e obra. Quando isso é compreendido pelo nosso coração, meus queridos, nós vemos Ele. E nós não corremos risco nas doutrinas, porque tudo passa pela bendita pessoa do Senhor. Vocês estão entendendo? Elias, eu estou partilhando sobre crises da alma. Eu não estou falando sobre a pessoa do Senhor, mas eu estou partilhando sobre aquilo que nos impede de ver o Senhor. Aquilo que é um impedimento para a gente, para avançar na pessoa do Senhor. Então Deus tem que limpar nossos pensamentos, nossos afetos, nossa vontade. Ele tem que limpar isso em nós. Ele tem que santificar isso em nós. Vou desafiar um aluno aqui, não os professores, vou desafiar um aluno a pregar sobre a unção de Arão. Quando você estuda, quando Moisés ungiu Arão, Moisés mata o bode, ele vai lá, pega sangue do bode, e quando ele vai ungir Arão, ele unge o quê? A ponta da orelha direita. Depois ele unge a ponta do dedão direito. Depois ele unge a ponta do dedão direito do pé. Meus queridos, ouvir, decidir e andar. E tudo tem que passar pelo sangue. Porque foi ungido num primeiro momento com sangue. Pessoa e obra do nosso Senhor. Teu ouvido tem que ser limpo na pessoa e na obra. Tua decisão tem que contar com a obra. Teu caminhar tem que ter a obra. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia diz que Abraão viu, Jesus falou, Abraão viu o meu dia e vendo se regozijou nele. Então Abraão teve um vislumbre de Cristo. Aí quando você estuda a vida de Abraão, ele levantou 4 altares. Tudo que entrava na tenda de Abraão passava pelo altar. Passava pela bendita pessoa de Cristo. Oh, gente, a Bíblia é maravilhosa. Nosso Senhor é atrativo. Vocês estão entendendo? E o que Ele está fazendo aqui? Por que Ele está mostrando para nós? Ele está mostrando para nós que as nossas crises podem ser um impedimento para compreendê-lo. Ou pode ser o caminho para nós vermos Ele de um jeito melhor. Então Ele nos limpa pelas crises. O Senhor tem 3 instrumentos para trabalhar a vida dos seus filhos. Que eu conheço apenas esses 3. A palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Primeira palavra. Segundo, o Espírito, e todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória, como pela sua própria imagem, o Senhor, o Espírito. Então, o Espírito toma a palavra e aplica aos nossos corações. O problema, queridos, é que nós somos difíceis de ouvir. O que Ele faz? Lança a mão de mais um instrumento. Lança a mão da dor. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. No sofrimento, nós ouvimos ainda. Então, de tempo em tempo, você vai ser colocado numa santa e bendita crise. Porque só o Senhor Jesus aprendia só por ouvir. E Ele, na humanidade dele, para Ele se identificar conosco, mostrar o caminho do sofrimento, o texto bíblico diz, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. O texto de Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Como é que você aperfeiçoa o perfeito? É impossível. Mas por que ele foi aperfeiçoado? Por mim e por sua causa.
Ele se sujeitou às dores da vida para nos ensinar qual é o caminho de lidarmos com as dores. Então o Espírito tem esses 3 instrumentos. Eu não citei as referências. João 17:17, a palavra. 2 Coríntios 3:18, o Espírito. E Hebreus 5:8, a dor. Então o Espírito vai te levar a uma dor. Não tem jeito. O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. Ele ouve aquela bendita voz do Pai. Nós estudamos a última vez. Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E o que o Espírito faz? Toma o Senhor e leva para o deserto. Porque nós precisamos do deserto. Não tem jeito. Nós temos necessidade do deserto. Anota aí Oséias capítulo 4. Deixa eu confirmar só o texto, o versículo. Versículo 14. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto. E lá lhe falarei ao coração. Então Deus vai, de um jeito amoroso, nos atrair ao deserto. E lá no deserto, Ele nos falará ao coração. É onde a obra dele é ampliada. Você está entendendo? Quem aqui quer se tornar um homem e uma mulher de Deus? Levanta a mão. Amém? Amém. Você vai ser atraído ao deserto. Não tem jeito. Você quer crescer? Você vai ter que passar pelo deserto. Qual deserto vai ser? O Pai é quem define. Não somos nós. É o Pai que define. Eu venho no deserto do luto. Eu sepultei há 4 anos uma filha sobrinha, há 1 ano e meio minha esposa, há 3 meses minha sogra, há 10 dias minha mãe, e é a escolha dele. E o que eu faço? Queixo? De forma alguma, Senhor. Me ensina o que o Senhor tem. E agora eu estou começando a ter um vislumbre do que Ele está querendo falar. Ele quer me ensinar a ser forasteiro em terra estranha. A não ter nada me prendendo nesta vida que não seja Ele próprio. Então Ele sempre tem uma lição naquilo que nós vamos passar. Nós precisamos da palavra, nós precisamos do Espírito, mas queridos, nós também vamos precisar do deserto. Nós também vamos precisar do deserto. Existe um texto em Naum que diz assim, que ele tem um caminho, Naum 1:2, que o Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. E aí diz assim o texto, que as nuvens são o pó dos seus pés. Então presta atenção, imagina um mar revolto, sobe e desce. Quem gosta de água aqui sabe disso. Dá para ter um caminho? Gente, você não tem nenhum horizonte. Porque quando desce, você perde o horizonte. Você não tem referência nenhuma. Você não tem estrela. Porque o mar está revoltado. Sobe e desce. Deus tem um caminho no mar revolto. Não tem situação que Ele não saiba como sair. Você está entendendo? Não tem. Ele tem o caminho dele no mar revolto. É o que ele vai mostrar agora na vida de Elias. Só que não só isso. Ele diz assim, que as nuvens são o pó dos seus pés. Sabe o que o Spurgeon, com aquela mente brilhante, aquele espírito brilhante que ele tinha, sabe o que o Spurgeon diz sobre esse versículo? Spurgeon diz assim, Senhor, como estás presente no dia nublado? Porque o pó, as nuvens são o pó dos seus pés. Senhor, como estás presente no dia nublado?
Ele se faz presente. Não falta direção, não falta orientação, não falta instrução. Ele fala, ele comunica, e se nós não temos condições de ouvir, ele nos toma pela mão e nos conduz, sem que a gente perceba, como um pai conduz seu filho, e o filho não percebe, que é o pai que está levando pelo caminho que precisa ser levado. Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos agora olhar a crise com bons olhos. Nós vamos olhar a crise não com rejeição, não com apavoramento. Nós vamos entender que é uma santa e bendita oportunidade que nós temos. Meus queridos, não há grande irmão na Escritura que não tenha ido para o deserto. Não há. Você não vai conhecer um irmão da Escritura que tenha alcançado muito, que não tenha ido para um deserto. Você pega Abraão, são 12 anos esperando o filho da promessa, sem que venha. Meteu os pés pelas mãos ao ouvir Sarai, né? Você pega Moisés, são 40 anos no palácio, mas depois 40 anos no deserto, a tal ponto que até gago ele fica. Não sabe nem falar. Senhor, eu sou pesado de língua. Né? Os estudiosos dizem que ele ouviu tanta ovelha que ele só respondia assim, Senhor. Ele era poderoso em palavras e obras, diz o texto de Atos. E Deus tem que deixar o peão gago, porque Deus tem que tirar ele, para que o Senhor seja alguém nele. Então Deus tira a nossa capacitação, para que o Senhor possa nos usar, porque Ele usa o fraco, o louco. Estamos aqui, os humildes, é esses que Ele usa, os que não são de nobre nascimento, os desprezados, os rejeitados, são esses que Ele usa, porque Ele toma e é alguém nessa pessoa. Vocês estão entendendo? Então, assim, todos os irmãos, Davi, ele passa por alguns, ele passa primeiro pelo pastoreio, escondido, lá no pasto. Pai dele, gente, tinha algum problema. Porque Samuel está vindo para ver a família. Ele pega 7 filhos, mas o 8º ele deixa escondido. Pode ser que não tivesse nenhum servo. Porque em geral você deixa fazendo um serviço o servo mais baixo. Pode ser que não tivesse nenhum servo. Pode ser que Davi fosse meio desprezado. O que eu acho que era. Porque quando ele vai levar o queijo lá para os irmãos, o que eles fazem? E lá vem ele. Então passa por um deserto, passa pela caverna de Adulão. Olha o tipo de valente que Deus deu para Davi trabalhar. Todos os endividados, os amargurados de espírito e os que se achavam em aperto, em angústia. 400 homens. Já imaginou uma congregação dessa? Mas ele precisava ser o pastor de Israel. Então Deus precisava prensar ele. Deus precisava prensar ele. Deus precisava prensar ele. Prensar ele. Oh, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor pelos desertos. Porque entende uma coisa, aqui você está formando um entendimento das Escrituras, mas é na vida que você vai formar a sua alma. Verdade. O Senhor vai ter que te colocar em experiências de vida complicadas, difíceis, angustiantes, sofridas. É lá que Ele vai ter que te trabalhar. Você está me entendendo? Porque senão, já vi isso acontecer em muitas igrejas, senão você vai ter um cabeção desse tamanho. Sim. E um coração, um afeto desse tamanho. É verdade. Limitado.
Você está me entendendo? Isso é muito comum. Nós tivemos um irmão muito querido em Maringá, irmãos preciosos. Mas chegou um ponto em que a cabeça estava tão grande que eles falavam que não achavam no Brasil gente para ministrar na igreja. Triste, né? Muito triste. E aí, Deus se encarrega de levantar um problema na igreja, para que os irmãos aprendam que não é assim. Então, toma cuidado de ter um desenvolvimento mais adequado entre a mente e a emoção. É o que Deus vai fazer com Elias. Vai equilibrar o crescimento dele. Possivelmente nós vamos encerrar essa porção de Elias agora de manhã, e aí eu vou entrar num novo tema, mas dentro da mesma área, sobre esse funcionamento da psique da gente. O quanto que o afeto ele é limitante para a gente. Ele é um problema na vida da gente, né? Então nós vamos dar uma olhadinha. Volta lá, 1 Reis 19. Jezabel significa Baal é meu marido. Literalmente é Baal é marido de quem? Dela. Então ela era uma mulher idólatra. Sim. Ela era uma mulher não só maldosa, porque há uma distinção na Bíblia. Ela era uma mulher perversa. Lembra da vinha de Nabote? Ah, não sei quem, Acabe, sem problema. Vamos matar ele. Resolve matando. Ela era uma mulher perversa dentro do seu coração. E Elias tirou o brinquedinho dela. Acabou com os profetas de Baal. Você está entendendo? O que ela faz? Você vai morrer. Você vai morrer. Pode ser que o irmão tenha razão nas 24 horas. Pode ser que não. Pode ser que ela foi comunicada no final do dia e ela só ia conseguir fazer o que ela queria no dia seguinte. Pode ser que ela se deu uma hora. Pode ser que Deus usou esse tempo para Elias fugir. Pode ser. Deu ali um prazo, 5 minutos para você sair correndo, porque eu vou atrás de você. Né? Pode ser que o Senhor fez isso com Elias. O fato é o seguinte: o fato é que este homem poderoso, céu, fecha, viúva, me dá aqui teu filho, está aqui de volta teu filho. Esse homem poderoso, esse homem de Deus, de repente é tomado por um pânico. E ele teme o recado de uma mulher. Então, o primeiro princípio que nós tiramos, como eu estou tentando explicar para vocês, uma crise de ansiedade, andar em ansiedade e crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade é instalada de 1 a 3 anos antes. De repente, você acorda um dia com o coração apreensivo. Você acorda um dia com medo. Você acorda um dia com problema. Então entenda uma coisa, a crise de ansiedade é como se fosse um manequim de roupa, tá? Então entende o que eu vou falar. O manequim de roupa se chama ansiedade. O manequim se chama ansiedade. Eu vou vestir este manequim, que é a crise, a roupa é a crise de ansiedade. Eu vou vestir com várias roupagens. Eu visto com agitação, é um sintoma de ansiedade, de crise de ansiedade. Eu visto com toque, transtorno obsessivo compulsivo, aquele perfeccionismo exagerado, é uma crise de ansiedade. Eu visto com somatização, então quando eu começo a colocar no corpo meu estado emocional, é uma crise de ansiedade. Eu posso ter medo, é uma outra roupa. Em geral é o primeiro que vem. Eu começo a ter pânico, então eu começo a ter medo demasiado de algumas coisas, então é outra crise de ansiedade. Eu fico numa irritação excessiva. Nós vamos falar possivelmente hoje ainda sobre medo e irritação. Eu fico irritado de uma forma excessiva, é um sinal que eu estou em crise de ansiedade. Os irmãos estão entendendo? Eu posso deprimir, é um sinal de crise de ansiedade.
Então, todos esses sintomas, você acorda um dia com eles. Do nada, você acordou e está lá com eles. Em Elias, veio o pânico. Temendo, pois, Elias foi e para salvar a sua vida. Gente, pensa comigo. Não é meio estranho? Então, e para salvar a sua vida, por quê? Porque na crise de pânico, sempre a ideia é para salvar a nossa vida. É medo de doença ou morte. Você pode ter o medo que for. Em última instância, é o medo de morte. Em última instância, é o medo de morte. E aí, ele avança, e aí diz assim no 3: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então, a crise vem de um jeito que a gente não espera. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente fica sozinho. Porque parece que ninguém compreende a gente. Parece que você não é bem compreendido. Você está entendendo? Só entende uma pessoa com pânico quem teve. Ou quem lida muito bem com dor. Deixa eu fazer um parênteses. Você não precisa passar pelo mesmo problema para ser habilitado para cuidar de pessoas com problema. Mas você tem que lidar bem com dor para ajudar quem passa por dor. Qual é o texto bíblico? Segundo aos Coríntios, não precisam abrir capítulo 1, versículo 3. Porque nós recebemos um consolo do Senhor para consolarmos os que estiverem em qualquer angústia. Então eu não preciso ser um drogado para entender um drogado. Mas eu preciso ser um fujão para entender um fujão drogado. Eu preciso ser consolado pelo Senhor. Então quando você passa por dores, por isso que alguns irmãos que não lidam bem com dor, que evitam a dor, às vezes minimizam, negam as dores, eles não conseguem aconselhar bem. Então tem irmão, por exemplo, que é muito saudável. Não consegue entender alguém somatizando. Não consegue entender alguém com pressão alta. Eles não conseguem, porque ele é muito saudável. Tem alguns irmãos que tudo é muito estável. Ele lida muito bem com pressão, ele não sofre com as coisas, ele minimiza as coisas, às vezes ele nega, põe num canto, não mexe. Essas pessoas vão ter dificuldade de entender aqueles que estão passando por dor. Vocês estão entendendo? Então o que houve com Elias? Ele fica só. E aqui você precisa entender que haverá alguns momentos da sua vida em que vai ser você e Deus. Não pode ter ninguém. Alguns de nós queixamos, mas o pastor não cuida de mim. Meus queridos, esse é o primeiro grande equívoco. Eu estou falando num seminário. Eu vou falar e domingo eu vou embora, então... Meus queridos, que equívoco quando você se propõe a ser pastor de uma igreja. Vou abrir um parênteses e vou fechar. Todos nós aqui recebemos a função pastoral. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou pastoreando vocês pela palavra. Mas o título nas Escrituras só Cristo recebe. O bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Vocês estão entendendo? Muitas vezes você é o pastor da igreja, mas quem vai pastorear uma ovelha é um irmão que está sentado no banco. E não você. Apesar de você ter o título. Verdade. Os irmãos entendem o princípio? O título pertence apenas ao Senhor. Nós recebemos a função pastoral. Então nós discernimos quem são
são as pessoas que nós vamos cuidar, que nós vamos tocar. E aí nós vamos tocando elas. Elias fica sozinho. E quando a gente estuda as dores do Senhor, é um estudo que nós nunca fizemos aqui, uma hora talvez a gente faça. Quando você estuda as dores do nosso Senhor, uma das dores que ele teve foi a dor da solidão. Porque a solidão dói. Ele vira em João e diz assim: todos vocês vão me deixar, porém eu não estou só, porque Então presta atenção no que eu vou te dizer. Você terá momentos em que Deus tirará todas as pessoas de perto de você, inclusive seu marido, sua esposa. Eles não vão conseguir entender o que você está passando. Não sofra em demasia por isso. Por quê? Porque quando o Senhor nos deixa só, é porque Ele quer que a gente encontre o Pai. Todos vocês vão me deixar, porém eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então Elias ia passar pela experiência de ver o Pai, de compreender o Pai. Tanto que você pega ele depois disso daqui, e Elias tem um poder, uma unção diferenciada dentro dele, depois que ele passa pela crise. Por quê? Porque o Senhor limpa ele. Ele tem uma visão melhor da paternidade, do cuidado de Deus. Vocês estão me entendendo? Porém, o Senhor tem que tirar tudo que ele tem. Ele não tem muita coisa, mas o Senhor tem que tirar tudo o que ele tem. Então a solidão é um deserto que todo crente que quer amadurecer terá que passar algumas vezes na carreira cristã. Não tem jeito. Você vai precisar passar algumas vezes por essa experiência. Está entendendo? O que mais diz o texto? Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Que outra coisa nós temos no versículo? Ele mesmo vai ao caminho do deserto. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o deserto, nas Escrituras, é um lugar do Senhor comunicar ao nosso coração, falar ao nosso coração. Então ele vai nesse caminho de um dia, só que aí ele tem uma coisa, ele pede para si a morte. E aí nós temos que parar. Nós estamos aqui em cerca de 200 irmãos. Não menos que uma metade disso já teve pensamento de morte. Um homem arrebatado pediu para si a morte. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa natureza é de fuga. Nós somos fujões. Nós evitamos a dor. A dor é um assunto tão sério que tem muitos estudos científicos feitos com relação a ela. Por exemplo, fizeram um estudo sobre acidente de carro. Quem morre, o motorista ou o carona? O carona. O instinto é de se proteger. É instintivo. A gente tem um instinto de proteção nas nossas vidas. Você está me entendendo? Então a morte, quando você está num lugar estreito, sem possibilidade de sair, alguns de nós teremos pensamentos de morte. E alguns de nós, desse sei que eu estou falando, vão pensar mais ou menos assim: ai, Senhor, deu, volta. E o volta não é por anseio dele. Para se livrar. O volta é por saturação do que está vivendo. Para se livrar da angústia que está vivendo. Então não é um desejo de todo correto. Porém, dos 100, uns 30
vão ter pensamento de suicídio. Então, ai Deus, podia acabar, podia terminar num barranco, ai não estou mais aguentando isso daqui, queria encostar e parar tudo. Senhor, como é difícil viver, isso é pensamento de morte. Senhor, posso partir, já estou pronto, me leva, volta, e vai por aí. Eu falei, isso é pensamento de morte. Porém, alguns de nós teremos pensamento de suicídio. Ai, vou tomar remédio. Ai, vou entrar na frente de um caminhão. E só esses dois exemplos para não dar muita ideia, né? Nossa, eu não tinha pensado. Esse tema é meio delicado, né? Apesar que hoje a internet te abre possibilidade, né? Meus queridos, durante alguns anos, o livro mais vendido no Japão foi 100 Formas de Se Matar. Eles descreviam a maneira, o que ocorria com o corpo, como era feito o sepultamento, como era para recolher. Então, pular na frente do trem-bala. Então, aí, o que acontecia com o corpo, como é que ia ser o recolhimento do corpo, o que ia acontecer, como é que faz o sepultamento, a identificação. Nossa, gente, não é à toa que o índice de suicídio é altíssimo. Lá eles têm suicídio coletivo. Ainda bem que não tem, irmão. Senão seria uma ideia. Não dá, né, irmão? E queridos, então, vai lá. Já vou trazer um princípio bíblico, mas deixa eu abrir um espaçozinho aqui. Eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu era muito tímido e muito apegado à minha mãe. E aí minha mãe viajou. E meu pai ficou com a gente. Meu pai era um bom pai. Para mim, ele foi um muito bom pai. Naquela noite, deu uma tempestade na cidade. Era uma cidade pequena e caiu a energia. Então, eu assustado, eu e meu irmão menor, fomos dormir junto com meu pai, na cama do meu pai. E aí passou aquela noite. Naquela noite, uma menina que eu conhecia, que era um pouco amiga, tinha uns 12, 13 anos, se matou. Por causa de um namorado. O fato se mata. Tem gente que se mata. Grudou. Eu era uma esponja, mas uma esponja. Eu absorvia tudo ao meu redor, era quieto. Então, quando você é uma esponja e é quieto, aquela informação, ela prolifera dentro de você. Ela cresce dentro de você. Porque quando você fala, você alivia. Quando você não fala, ela vai crescendo. Aquela informação entrou dentro de mim. Tá bom. Me converti aos 15 anos. Aos 18, 19 anos, fui visitar com meu pai um amigo dele japonês. E aí fomos lá, visitamos ele, conversamos com ele. Não era uma coisa rara de eu fazer com meu pai, mas eu acompanhei meu pai naquela visita. Esse homem, 2 meses depois, se matou. Com um revólver. E aí, numa informação que já tinha entrado. Tá bom. Tive a crise depressiva. A minha crise de ansiedade e depressão. Vou ser enterrado vivo, durou uns 3 meses. Vou perder tudo financeiramente, não vou dar conta de sustentar minha casa, vou ter um tumor no cérebro, vou enlouquecer. Qual o último pensamento? Vou me matar. Então, o meu medo era visão. Era pegar o revólver de um guarda na rua, pôr na cabeça e puxar o gatilho. Aí, gente, sou louco, não é possível, Deus do céu, como é que eu estou com um pensamento desse na cabeça? Senhor, eu te conheço, eu te amo, como é que eu estou com isso daqui, como é que eu estou com isso daqui? E o Senhor, um tempo depois, Ele ministrou ao meu coração Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra a tal ponto de separar juntas e medulas, espírito e alma, e apta para discernir pensamentos e propósitos. Aí o Espírito ministrou: meu filho, nem todo pensamento é propósito. Meus queridos, foi como tirar com a mão.
procurei o Paulo Bornet. Paulo, eu estou com essa luta, o Senhor ministrou esse texto, eu estou interpretando esse texto desta maneira, cabe essa interpretação? César, cabe. Então eu tinha um problema, como o irmão ontem aí, não me lembro. Eu tinha um problema daqui para cima. Eu pensava muito. E como eu absorvi muito pensamento ruim, gente, o que eu assisti de filme de ação que escorria sangue, e aí acha que não vai ter nenhum impacto. Esse tipo de coisa tem impacto. Vocês estão entendendo? Então assim, a hora que eu fui compreendendo isso daí, que nem todo pensamento é um desejo. Então aí o Senhor começou a avançar, não, isso daqui é um pensamento de alguém que é descontrolado no pensamento. Meu pensamento corre solto. E isso daqui é um pensamento de fuga, porque a morte é um excepcional pensamento de fuga. Você está entendendo? Então quando você morre, nossa, tudo resolvido. Você nunca matou ninguém na cabeça? Morte. Do 100 nós vamos para uns 150. Que já mataram alguém na cabeça. Por que você mata alguém na tua cabeça? Para resolver o problema. Porque a morte é uma excepcional forma de resolver as angústias que temos. O problema é quando nós temos esse pensamento para nós. Então, numa boa parte de nós, o pensamento que está passando, ele é apenas pensamento. Está fazendo sentido, irmãos? Ele não é desejo. Porém, com este tema você nunca brinca. Porque você não pode dizer quem é quem. Apareceu o pensamento, a gente cuida. Não, quem fala não faz. Que isso? Quem fala faz sim. Cansado de ver isso. Não, é charme, está chamando atenção. Não brinque com este tema. Teve o pensamento, merece cuidado, merece supervisão. No aconselhamento nas igrejas, você precisa pedir para a família estar envolvida. Porque você não pode chamar só para si essa responsabilidade. Então a família tem que ser, a fatura, a dificuldade tem que ser dividida junto com a família. Porém, meus queridos, na grande maioria de nós, é apenas um pensamento. Vocês estão entendendo? Então, em Elias, era um pensamento. Para aliviar a pressão que ele estava vivendo. Qual era a pressão dele? De Jezabel? Não. Foi em Jezabel que apareceu. Mas a pressão dele é tudo que ele vivia com a nação de Israel. Toda a culpa, a expectativa, o limite daquilo que ele fez. Era isso que estava angustiando ele. Então aí ele diz: toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Versículo 5. Deitou e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então aqui nós temos que parar de novo. Entrou numa crise de ansiedade, primeira coisa a ser cuidado: o corpo físico. Olha que regra simples. O corpo físico. Entenda uma coisa. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. A alma faz a mediação entre o espírito e o corpo. Então, Deus deposita as coisas no nosso espírito e o espírito nos comunica com o nosso pensamento e o nosso afeto as coisas que estão vindo do Senhor. Porém, é através do corpo que você alimenta a alma. Porque pelos 5 sentidos, como nós já estudamos antigamente, já é a terceira vez que eu venho, eu já estudei isso com vocês. É pelos 5 sentidos que você joga informação para a mente.
Visão, audição, tato, paladar e olfato. São esses 5 sentidos que jogam informação para a psique, para a alma humana. Então, o corpo é como se fosse um radar. Então, ele tem antenas, onde ele vai captando as informações e vai jogando para a alma. Alguns de nós temos 50 antenas na cabeça. Tem na frente, atrás, em cima, embaixo, absorve coisa de tudo quanto é canto. O que acontece? Você não vai equilibrar a alma se você não equilibrar o corpo. Então a ordem do anjo o anjo não fala come, bebe e dorme. Mas o anjo não critica o sono dele. Porque ele estava dormindo. O anjo pede para ele comer. Aí o próprio anjo colocou uma botija de água. E o anjo permite que ele coma, beba e durma. Você está entendendo? Em especial, o sono, ele precisa ser cuidado, como eu estou falando para vocês. Porque o sono, ele desorganiza a alma humana. Ele não tem jeito. Hoje a neurociência sabe, então com os exames de imagem, de cerca de 15 anos para cá, o cérebro foi sempre a última fronteira da medicina. Então a medicina, nós usamos por 50, 60 anos as mesmas medicações para o cérebro. Com os exames de imagem, então eles conseguem ver o funcionamento do cérebro na hora. Então eles colocam lá o sujeito num PET scan, projetam uma foto e aí eles veem como é que o cérebro funciona na hora. Estimulou esse lado, estimulou aquele lado, esse hemisfério está funcionando, isso daqui está acontecendo. Então eles começam a entender o funcionamento do cérebro. Com a biologia, eles vão entendendo quais químicas são liberadas. É tão interessante. A Bíblia não é um manual de ciência, mas a Bíblia é um manual do ser humano. Quais as 2 primeiras emoções? Medo em Adão, ira em Caim. Quais são as 2 emoções que a neurociência se debruça? Medo e ira. Para entender a fisiologia, a química do cérebro, quando essas emoções são descarregadas dentro de nós. Né? Então, eles estão estudando isso daí. Hoje, sabe-se que no sono profundo, as propriedades do neurônio é renovada. Então, o que acontece? Nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios e mais 80 bilhões de células de suporte. Então, o neurônio ele vai se juntando um no outro e forma um fio. Este fio abre de 3 a 5 frentes. E cada frente dessa forma mais um fio. Cada nova frente dessa abre de 3 a 5 frentes. E vai abrindo num caminho. Nós temos num cérebro humano, e aí o pensamento corre nesse fio de neurônio. É ali que corre o teu pensamento. Fez sentido? Nós temos num cérebro humano cerca de 64 mil quilômetros de fios. Dá para dar 2 vezes a volta na Terra. É muito fio. Alguns de nós, esse fio não tem as propriedades químicas adequadas. Então o pensamento corre rápido demais. Tá rindo, né? Eu não estou nem olhando você. Hoje de manhã eu estou sendo fiel, eu nem olhei para você. Mas você está rindo tanto. O teu corre rápido, né? Tem alguns que são interrompidos. Querida, vai lavar a louça para mim? Não, mãe, eu vou. 1 minuto depois está fazendo outra coisa. Querida, eu não pedi para você lavar a louça. Você interpreta aquilo como o quê?
desobediência. E aquilo pode ser um fio interrompido. Vai escapar Agora mais que eu estou fácil. pensando, acho que eu não devia ter falado. Vai virar justificativa. O professor não vai até o fim. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eles colocaram as duas coisas na mesma doença. Transtorno de déficit de atenção. A pessoa está estudando, passa a borboleta. A gente continua daqui a pouco.